Como eu falei ali, ó, a educação conecta, a educação liberta. Eu tenho certeza que, para muitos de vocês, muitas vezes vocês se sentiram aí, de alguma forma, sobrecarregados, que de alguma forma vocês se sentiram desprestigiados, de alguma forma vocês se sentiram discriminados ao estarem na escola, ao fazerem parte de um processo educacional. Só que olha que interessante, tem muita gente que quer acesso. Acesso àquilo que você tem, acesso àquilo que para você é fácil. É fácil por quê? Porque você tem mobilidade, porque você não tem deficiência. E aí agora, eu quero trazer alguém aqui para vocês, que vai falar com grande propriedade o que é realmente querer acesso. E aí, não tem como eu ficar aqui falando de forma muito simples, eu tenho que tecer elogios. Uma mulher, assistente social, pedagoga, bailarina, cadeirante e com deficiência, que vem nos falar um pouquinho desse eu quero acesso. Gabi, bora, vem aqui, Gabi. Seja muito bem-vinda ao IF Experience. E esse palco é seu, menina. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero já agradecer por estar fazendo parte desse grande evento, né? Muito obrigada pelo convite e hoje eu vim dividir com vocês só um pouquinho da minha história. E já quero agradecer a vocês que já estão fazendo parte da minha história. Eu nasci com paralisia cerebral. Eu tenho 38 anos. E o fato de nascer com paralisia cerebral não me impediu de sonhar, não me impediu de acreditar. Mas isso tudo é por conta do apoio familiar que eu tenho, né? Eu tenho uma super mãe, um super pai e um super irmão que acreditaram em mim. E não só acreditaram em mim, fizeram com que eu acreditasse em mim. E hoje eu entendo que a minha missão é fazer as pessoas, fazer vocês acreditarem em vocês. Então, esse é o maior desafio. E essa é a minha maior missão. Eu nasci com paralisia cerebral. Eu nasci deficiente. E a sociedade já quer nos rotular, né? Já nasceu, coitadinha, não vai conseguir muita coisa. Ok, eu poderia não conseguir muita coisa se eu acreditasse, né, na opinião dos outros. O fato de eu ter paralisia cerebral, o fato de eu ter a deficiência, atrapalha? Depende da forma como você vê. A gente precisa parar de ter dó da gente mesmo, de ficar fazendo mimimi. Ai, eu não posso, eu não consigo. Se a gente acreditar na opinião dos outros e deixar a nossa de segundo plano,
É a opinião dos outros que vai valer, sabe? Eu nasci numa família muito abençoada. Porque, assim, o meu pai, a minha mãe, a minha família em si, nunca mentiram para mim. No sentido de, Gabi, você vai encontrar muitas dificuldades. Mas você vai conseguir tudo aquilo que você realmente quiser. E é verdade. Quando criança, eu não sabia, não conhecia, de fato, o preconceito. Com certeza, quem sofreu mais preconceito na época, quando eu era criança, eram os meus pais. Só que eles não deixavam isso chegar até a mim. E eu falo que as crianças, na época que eu era criança, a inclusão começou pelas crianças, porque elas sempre adaptavam a brincadeira para eu fazer parte. Então, os meus amiguinhos foram ensinando os adultos a lidar comigo. Então, assim, eu digo, nenhuma criança nasce preconceituosa. Ninguém nasce preconceituoso. A escolha tá na mão de cada um, entendeu? É você que escolhe se vai ser preconceituoso, se vai ser preconceituosa. Se tem alguma criança, eu falo isso sem medo de errar. Se tem alguma criança já preconceituosa, significa que ela convive com alguém que tem essa prática. Porque a criança em si, ela não é preconceituosa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muito mais são as posturas, os nossos exemplos que ensinam. Então, assim, cuidado com aquilo que você faz, porque a criança, ela não, muitas vezes, ela não aprende pelo que você fala, mas sim pelo que você faz. Então, assim, na escola, eu fui começar a ter acesso ao preconceito na adolescência. Na adolescência, eu tive acesso não só ao preconceito, mas também à depressão. Então, a adolescência em si, ela já é complicada. Mas para uma pessoa com deficiência, é um pouquinho mais. Foi na adolescência que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Qual foi? Eu sofria muito preconceito na escola. E isso chegou a um ponto que foi muito, muito pesado para mim. E chegou um dia que eu cheguei na minha casa e eu estava utilizando também, além da cadeira, o andador. Só que, quando eu ia de andador para a escola, eu era o Robocop, eu era a formiga atômica, os meninos, principalmente os meninos, tinha algumas meninas também que faziam piadas. Aí eu cheguei um dia na minha casa, super revoltada, porque vocês vão concordar comigo que adolescente, o bicho invocado, que tudo, se não é do jeito dele, não tem como. Então, assim, eu estava brava e resolvi jogar o andador de lado. Joguei e decidi em diante
passar o resto da minha vida aqui. Ó. E essa foi a minha escolha. É dessa forma que eu vou andar agora. E eu eu parei de estudar. Eu fiquei 5 anos fora da escola, porque eu estava cansada de sofrer bullying. Hoje tem nome, mas na época não tinha. Ou até tem, né? Falta de educação. Mas, enfim, eu estou contando tudo isso para vocês, não para vocês ficarem, nossa, coitada. Não, é para vocês pegarem um lado positivo da coisa. Porque eu podia ter tido uma história totalmente diferente, mas eu resolvi reverter essa história. Eu resolvi ficar com um lado positivo. Hoje eu percebo que tudo negativo que eu passei tinha um porquê, tinha uma razão. Era para me trazer aqui, para conhecer vocês e para poder falar para vocês, jovens, vocês, professores, prestem atenção da forma como vocês tratam os outros. Como você, professor, olha para o seu aluno. Se é um aluno com deficiência, você tem que apoiar, você tem que valorizar aquilo que ele faz de bom. Porque o que ele faz de ruim, ele mesmo já sabe. Todo mundo só foca no ruim. A gente precisa focar nas coisas boas. Nas coisas boas. Sabe? Adolescência foi complicado. Eu parei de estudar. Mas depois que eu mudei a chavinha e falei assim, cara, ou você aprende a se aceitar, a se ver, ou você só vai sobreviver, não viver. E eu resolvi viver com tudo isso e mais um pouco. Quando eu aprendi isso, eu fui voltando a gostar de mim, eu fui voltando a me valorizar, porque se a gente não se amar, se a gente não se respeitar desde o começo, se a gente não tiver amor próprio, aí é fácil de outras pessoas virem e falar qualquer coisa. E daí você fica com dúvida, e daí você fica com medo. Você pergunta para mim, Gabi, você não está com medo? Tô. Principalmente aqui, que eu estou sozinha. Mas uma coisa eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. Você está com medo? Sinto muito, minha filha. Vai com medo mesmo. Pois é só assim, enfrentando os nossos medos, é que a gente consegue evoluir na vida, que a gente consegue crescer. Sabe? Uma coisa principal que eu tenho para dizer para você, é importante, sim, que as pessoas acreditem em você, apoiem você. É super importante. Mas, meu amigo, minha amiga, se você não acreditar em você, de nada vai valer. De nada vai valer. Você não precisa dos aplausos o tempo todo para dizer para você que você é bom, para dizer para você que você é capaz. Hoje, eu tenho esse meu trabalho social, chamado Quero Acesso, que foi, na verdade, resultado de um trabalho acadêmico, o temido
TCC. E ele nasceu da minha necessidade de criar material científico, criar respostas para algumas perguntas sobre a questão de acessibilidade. E daí, eu criei essa página para me conectar com outras pessoas como eu, para poder entender um pouco desse meu universo, porque durante muito tempo eu só fiz isso. Só olhei para o meu umbigo. Só importei com as minhas dores. Mas tudo mudou quando eu passei a olhar para as pessoas e a entender que a dor do outro também importa. Então, você quer fazer a diferença? Você já se perguntou isso? O que eu vim fazer aqui? Porque se você está aqui, é porque tem um propósito. Você não ia sair da sua casa num sábado, podendo fazer outras coisas, se não fosse um propósito, se não fosse uma razão maior. Eu já estou muito feliz por estar aqui e estar vendo essas carinhas aqui. Porque eu estou olhando para vocês e estou vendo no olhar de vocês a forma como vocês estão me vendo. E isso me deixa muito feliz. Porque isso é reflexo da forma como eu estou me vendo. A hora que eu parei de olhar para mim com dó, com pena, vocês passaram a me olhar diferente. Então, o que aconteceu comigo lá na adolescência? O primeiro preconceito era o meu. Foi com esse preconceito que eu tive que lutar. Fácil? Não foi. Mas é isso que a gente precisa enfrentar. São os nossos medos. Não adianta ficar na sua casa e não fazer nada. A pandemia mostrou isso para a gente. O quanto a vida passa e alguns escolhem ver tudo passar pela janelinha. Eu escolhi fazer diferente. Mudar o mundo? Não sei. Mas tentar fazer ele um pouquinho melhor, isso é o dever de cada um. Não dá mais para a gente culpar o outro pela forma como a gente vive. É a gente que precisa fazer por nós. Fazendo por nós, nós vamos aprender a fazer pelo coletivo. Sabe, eu comecei esse trabalho com o Quero Acesso para uma finalidade, que era o meu TCC. E eu pensava em terminar com ele. Porque eu já tinha conseguido muitas coisas, e daí eu li, né, a mensagem de uma seguidora falando, não acaba tudo, porque é legal a gente trocar ideia. Resumindo, hoje o Quero Acesso no Facebook tem mais de 25 mil seguidores. São 9 anos de trabalho. O Quero Acesso é uma ferramenta de informação para as pessoas entenderem um pouquinho do universo PCD.
Para quem não sabe o que é PCD, PCD nada mais é a sigla de pessoa com deficiência. Só que eu não gosto muito disso. Por que a gente, para se definir, tem que vir a pessoa? Porque muita gente olha para a deficiência. Esse pessoa é para lembrar que vocês não têm que focar na deficiência. Vocês têm que focar na pessoa. E assim, tudo que eu estou falando aqui, vocês são capazes de fazer muito melhor. O meu pai e a minha mãe acreditaram em mim. Hoje eu sou formada em serviço social, sou assistente social, sou pedagoga também. Eu me graduei em pedagogia agora, esse ano, e sou bailarina. Mas quando eu decidi dançar, foi um outro. Como isso? Porque em Taubaté não tinha ninguém que fizesse isso. Mas eu fui em busca da dança, não para me tornar uma bailarina profissional. Eu fui em busca da dança para sair da depressão. E eu consegui. Graças a Deus. Hoje, eu aprendi que me aceitando é me mostrando para as pessoas. E é fácil? Não é. Porque viver sobre os olhares julgadores não é fácil. Mas eu penso sempre em quem vem depois. Então, falar de inclusão e falar de... Muita gente fala hoje em dia, porque até virou moda, né? Mas eu tenho uma coisinha para falar para vocês. A inclusão começa pelo coração. Incluir não é simplesmente colocar uma pessoa com deficiência no meio ou no canto, que provavelmente é onde fica. Incluir é fazer a pessoa se sentir parte disso tudo. É igual eu estou me sentindo hoje. Estou me sentindo parte disso aqui, embora eu só tenha visto um pedacinho. Mas eu estou me sentindo parte da totalidade. Então, aprendam a conhecer as pessoas para depois fazer o julgamento. E lembrar que querer é poder. Só que é você que tem que decidir por você. A escolha está na tua mão. O que você vai alimentar? Se são coisas boas ou coisas ruins. Eu resolvi ficar com a parte boa. Porque eu podia ficar com a parte ruim. Mas a parte boa é muito melhor. É isso, pessoal. Gente, não sei vocês, mas eu agora quero uma coisa para ela. Não, isso ela vai vir numa outra ocasião para fazer para nós. Ai, meu Deus. Isso tenha certeza que eu vou provocar nela. Numa outra ocasião ela vir para fazer o espetáculo de dança. Mas eu quero uma coisa para ela agora, gente. Bora todo mundo de pé, caramba! E vamos bater palma para ela! Uma pessoa assim, gente, desculpa. Eu não sei vocês, mas a mim não. Porque eu já tive algumas experiências com ela, eu não tenho... Ela sabe
o quanto a minha gratidão a ela é grandiosa, o quanto o meu respeito por ela é grandioso, mas eu não quero para ela nada menos do que todo mundo de pé aplaudindo mesmo, porque essa menina é incrível, gente, e ela, de uma forma gentil, singela, ela deu um tapa na cara da sociedade. Ela deu um tapa na cara daquele que se faz de vítima por pouca coisa. Daquele que, diante da dificuldade, se acovarda. Então, não tem como a gente não fazer de novo o que eu pedi para vocês fazerem. Bora de pé bater palma. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.